Olá pessoal, na videoaula passada a gente introduziu o que seriam os sensores piezoelétricos, né, os transdutores piezoelétricos, né? Nessa videoaula a gente vai se aprofundar um pouco mais nos sensores piezoelétricos, que eu vou utilizar aqui como sensores ultrassônicos, né? Porque são sensores piezoelétricos que são destinados a gerar vibrações ou receber vibrações, né? Ou seja, ondas acústicas na faixa do ultrassom, ou seja, acima de 20 kHz, que é onde essas ondas, ou melhor, onde esses transdutores eles são mais eficazes, né? Nessas frequências acima de 20 kHz. Tá? A gente vai, antes de mais nada, iniciar estudando como que é a propagação acústica, né? Como que o som se propaga, porque é o efeito principal desse tipo de transdutor. E depois a gente vai falar sobre algumas técnicas e algumas particularidades aí, né, dos sensores ultrassônicos e também de que tipos de circuitos a gente pode utilizar para excitar, ou seja, para gerar essas vibrações, ok? O som, o ultrassom, ele se propaga através de um distúrbio que você causa no meio, né? No caso, por exemplo, mais específico do som, é no ar, né? Então você, quando fala, quando você faz a emissão de algum tipo de som, você empurra e puxa esse ar, né? Você vibra esse ar e esse distúrbio que você causa dentro do meio, ele vai sendo propagado, né? Então as moléculas, né, por exemplo, do ar, como está mostrando aqui, elas vão se propagar, ou seja, esse distúrbio vai se propagar, tá? Gerando aí velocidade, ou seja, elas vão se deslocar com uma certa velocidade, tá? E essa velocidade, que a gente vai chamar de U aqui, tá? Dessa vibração das moléculas, ela é proporcional aqui à pressão aplicada, ou seja, a força com que você empurrou e puxou aqui, né, o ar, né? E também ela é inversamente proporcional à resistência do meio a esse deslocamento, que a gente chama de impedância acústica, tá? Então essa propagação, esse empurra e puxa que você gera, que é o teu som, nada mais é que esse distúrbio que ele vai se propagando, né? Em geral na distância, ou seja, na direção em que você está falando, na direção que você está emitindo esse som, né, essa onda acústica, né? E aí você pode observar que se você pegar e fazer um gráfico aí dessa velocidade, né, ela vai ter pontos em que está mais forte, né, e vai ter pontos em que ela vai estar nula, né. Então, por quê? Porque você empurra e puxa, então vai ter pontos em que ela não tem velocidade, as moléculas estão sem velocidade, e vai ter pontos em que ela vai estar sendo empurrada, outras que ela vai estar sendo puxada para trás, né. Por isso a velocidade vai ser positiva e negativa, né. Então você pode imaginar que essa velocidade ela se comporta aí ao longo do espaço de uma forma muito similar a uma senoide, né? Um gráfico de uma senoide. E como que esse distúrbio ele se propaga no espaço, né? Que ali a gente estava mostrando a velocidade da vibração, que é só uma velocidade que vai e volta, né? Das moléculas irem e voltarem, né? Para gerar essa vibração. Mas existe a velocidade com que essa vibração ela caminha, né? Então, aquele U anteriormente era só a velocidade de ir e voltar, né? De gerar o distúrbio. Mas a velocidade que faz essa propagação, né? Que a gente chama de velocidade aí, de propagação do distúrbio, tá? Ela depende de duas variáveis principalmente, né? Que é a densidade do meio e a compressibilidade adiabática, né? Então, um meio que ele é mais denso, né? Por exemplo, o ferro, né? A madeira, né? Meios que são mais duros, vamos pensar assim, né? Entre aspas, eles têm uma velocidade de propagação maior. Ah, mas espera aí, pela essa fórmula aqui, eu estou vendo que meios, por exemplo, como ferro, madeira, vão ter uma densidade alta. Como é que a velocidade do som é alta neles, né? Porque a compressibilidade deles aqui vai tender a ser muito baixa, tá?
então eles não são muito compressíveis, né? Então ela acaba sendo mais baixa e faz com que o C, né, fique elevado. Então você vai ter velocidades do som muito altas, né? Enquanto que você pega no ar, nos gases, né, você vai ter uma densidade baixa, e aí você pensa assim, mas o ar tem uma densidade muito baixa, porque a velocidade do som no ar ela é relativamente baixa, tá? Porque a compressibilidade do ar é bem maior. Então aí uma coisa compensa a outra. Então na verdade a compressibilidade aqui ela domina bastante, tá? Em termos dessa equação, né? Então assim, por isso que a gente sempre dá esse exemplo, né? Que quando tem aqueles filmes, né, de faroeste que aparece o índio, né, colocando assim o ouvido no solo para ouvir se está chegando o pessoal, né, os cavaleiros, né, enfim, né, se tá para ouvir se vem vindo alguém, né, perseguindo ele, ele coloca o ouvido no solo porque o som se propaga mais rápido no solo do que no ar. Então ele coloca o ouvido lá, ele consegue ver se tem ouvir, né, na verdade, se tem alguém chegando, tá, do que se ele ficar tentando ouvir pelo ar, né? Então a velocidade do som num meio sólido é sempre maior do que num meio gasoso. E a impedância acústica que a gente falou anteriormente, que ela dificulta aí a vibração das moléculas, né? Quando você está emitindo um som, ela depende de dois fatores principais, tá? Que é a densidade do meio e a velocidade de propagação do distúrbio. Então, a velocidade do som e a densidade, ela vai fazer com que essa impedância seja maior ou menor, né? Então, se o som propaga mais rápido no meio, a impedância vai ser maior, tá? Isso faz sentido porque o material sólido ele vai ter tanto densidade quanto velocidade de propagação alta. Então esses dois fatores vão contribuir para que a impedância acústica seja bem elevada, tá? Ou seja, num metal, por exemplo, que tem Rho e o C muito elevados, né, a impedância acústica vai ser muito elevada. Isso quer dizer que ele se opõe bastante a você gerar vibrações nele, né? Ele não vai ter velocidades muito altas, né? Tá? Mas então assim a mesma coisa para um gás, né? A situação inversa para um gás, você vai ter Rho baixo, né? E C baixo, então você vai ter uma impedância acústica bem baixa, tá? Ou seja, é mais fácil você vibrar nas moléculas do gás, né? Então vamos aqui observar alguns valores de densidade, velocidade e impedância acústica em alguns materiais que eu selecionei, né? Então, por exemplo, aqui o ferro, né? Ele tem uma densidade bem alta, 7.690, né? E a velocidade do som, ela também vai ser muito elevada, 5.900, né? Só para a gente ter como parâmetro de comparação, no ar a velocidade do som está em torno de 330 metros por segundo, tá? Então a velocidade no ferro é muito elevada, tá? E o produto desses dois valores vai me dar a impedância acústica, tá? Que a gente representa ela, como ela dá um valor muito elevado, a gente coloca ela em megas, né? Então com o multiplicador 10 à sexta, e a unidade que a gente utiliza é rails, né? Então mega rails é a unidade da impedância acústica, tá? 45,4, tá? A parafina aqui, por exemplo, já tem uma densidade bem menor e uma velocidade bem menor, né? E por isso a impedância acústica muito mais baixa que a do ferro, apesar de ser um material que é sólido, né? Mas é muito menos denso que o ferro, né? A glicerina, por exemplo, aqui a 25 graus tem 1260 e 1904 metros por segundo de velocidade. Então já tem uma impedância acústica de 2,4, né? O óleo mineral ISAI 20, né, ele tem uma densidade baixa em relação à da água, né, menor que 1000, que a da água está em torno de 1000, e a velocidade do som dele é maior que na água, que é 1500 aproximadamente, tá? Isso faz com que ele acabe tendo uma impedância acústica um pouco maior que a da água, que é 1,49 e aqui é 1,51. É quase a mesma coisa, né? O ar, né, como a gente falou aqui, tem uma densidade que é de quase 1, né? Ou seja,
muitas vezes menor que qualquer outro material aí sólido, né, ou líquido, e a velocidade está em torno de 330 metros por segundo. Por isso ele vai ter uma impedância em megarails muito baixa, tá, em relação aos outros. 0,00042866, é isso mesmo, tá? É muito baixa. E aqui para a gente ter uma comparação que a gente vai falar sobre a questão de aplicação do ultrassom em biomédica, em tecido ósseo, né, no osso, em média a densidade é 1500 e a velocidade do som é bem alta, 4000, né, que é um tecido muito duro, né? Então a impedância dele vai ser de 6, né, megarails. Já em tecidos moles, em músculos, né, gordura, etc., vai ter aproximadamente aí, a densidade vai ser 1000, quase que a densidade da água, né? E a velocidade também do som é muito próxima da água, né? Que corrobora aquilo que o pessoal fala que a gente é 75% água, né? Se não me engano, né? Essa proporção. E aí você vai ter uma impedância acústica de 1,58, um pouquinho maior que a da água, tá? Então esses são os parâmetros aí de alguns, né, materiais que eu selecionei para vocês terem uma ideia de valores absolutos aí de densidade, velocidade e impedância. E como que as ondas acústicas ou as vibrações, elas interagem quando elas passam de um meio para outro, quando elas incidem, né, vindo de um meio e atingem a interface, ou seja, a fronteira para a entrada em outro meio, né? Seja, por exemplo, né, ela está viajando aí na água e vai para o ar, no ar para a água, né? No ar para o ferro, do ferro para a água, não sei. Pode ser qualquer tipo de meio, né? Que a gente está mudando, né? Então a gente tem uma onda aqui incidente, uma vibração de som ou de ultrassom, tanto faz, tá? Vão seguir a mesma ideia. Você vai ter aquela mesma interação que ocorre com a luz, né? Ou seja, a onda incidente, parte dela é transmitida, né? É refratada e transmitida, e parte é refletida, tá? Quanto dela é refletido e quanto é transmitido, tá? Por isso a gente falou sobre a impedância acústica, tá? A reflexão, ela depende da impedância acústica entre os dois meios, tá? Então aqui o coeficiente de reflexão, tá? R, ele é igual a impedância acústica aqui do meio 2 vezes o cosseno do ângulo de incidência, menos a impedância acústica do meio 1 vezes o cosseno do ângulo aí, né, de transmissão, né, e z de 2 cosseno de θi mais z de 1, z1 cosseno de θt elevado ao quadrado, tá? Que é a potência recebida pela potência refletida pela potência incidente, tá? Na prática, se você tem uma incidência normal, ou seja, 90 graus, você vai ter que o coeficiente de reflexão é Z2 menos Z1, ou seja, a diferença das impedâncias dividido pela soma das impedâncias elevada ao quadrado, tá? Isso quando θi é igual ao θr, que é igual a zero, tá? E o quanto que é transmitido? É só fazer 1 menos R. Então, esse valor do coeficiente de reflexão, ele é um valor que varia entre 0 e 1, tá? 1 seria 100%, 0 seria 0%, tá? E o coeficiente de transmissão, o índice de transmissão, vai ser 1 menos o R. Então, você vai saber quanto que é transmitido para o meio 2, tá? Então, o método pulso-eco, ele é um método também chamado de método de tempo de trânsito, né? Que a ideia é a gente observar os ecos, né? E tentar medir distâncias ou observar algumas outras características, tá? Dos ecos que retornam para o transdutor. Então a ideia principal dele é que o transdutor emita uma vibração muito rápida, né? Ou seja, em um curto espaço de tempo ele emite um som, um ultrassom, né? E essa vibração vai bater, né, em algum vai ser refletida na hora que você encontra a interface entre dois meios e vai retornar para esse transdutor. E aí a gente vai fazer ele funcionar como um sensor, né? Então no início a gente faz ele funcionar como um atuador, emitindo a vibração, e depois disso a gente fica ouvindo, né? Para ver o que vai ser recebido de eco. E esses ecos aí vão virar aí sinais elétricos, né? Que a gente vai estar observando aqui, por exemplo, você pode pensar num osciloscópio aqui, né? Observando os ecos, né? Então aqui a gente tem um meio 1,
eu tenho um meio 2 qualquer, e aqui tem uma interface entre eles, né? E tem um meio 3, que tem uma interface entre o 2 e o 3, né? E aí, se eu for observar esse sinal no osciloscópio, depois que eu emito o som aqui, a primeira coisa que acontece, tá? É que o som está sendo gerado dentro da cerâmica do transdutor. Então, na hora que o som sai para o meio 1, tá? Ele já vai encontrar um ponto, uma interface aqui 0, tá? Ou seja, ele parte dele já vai ser refletido para dentro do transdutor. Então, ele vai ter um eco aqui já dessa interface entre transdutor e meio 1. Tá? Isso naturalmente acontece, tá? Por isso alguns transdutores eles são próprios para você emitir o som, por exemplo, no ar, outros são próprios para emitir o som na água ou em líquidos, tá? Porque se você pegar um transdutor que é próprio para o ar e colocar num líquido, tá? Ele não vai emitir o ultrassom com tanta potência quanto ele emitiria num líquido, tá? Porque ele foi feito de forma a ter menos eco na interface dele quando está aplicado num líquido, né? Então, tem essa questão aqui também, né? Que o transdutor ele é feito às vezes para um certo tipo de aplicação no meio, tá? Então aqui você tem esse primeiro eco, e aí esse som ele vai se propagar, né? E quando ele encontra um meio 2 que tem uma impedância acústica muito diferente do meio 1, tá? Ele vai ter uma reflexão grande de som, tá? Que vai retornar para o transdutor. Mas parte ainda vai continuar, né? Vai ser transmitido para o meio 2. E aí vai encontrar o meio 3, né? E parte vai refletir, né? Novamente, tá? E daí depois ele também parte aqui pode refletir, quando ele volta aqui do meio a reflexão, né, com o meio 3, pode chegar aqui na interface entre meio 1 e 2, parte pode ser refletida e parte pode ser transmitida, tá? Então vai acontecer um fenômeno aí, tá, de reflexões e transmissões, né? Como a gente vai mostrar aqui nesse exemplo, né? Então, você vai ter mais ou menos isso acontecendo aqui, né? Imaginando aqui que no meio 3 ele tem uma reflexão muito alta, né? Ou seja, a diferença entre as impedâncias acústicas sejam muito altas, né? Você vai ter que quase todo o som quando incide no meio 3 ele é refletido. E aí você vai observar aqui um eco, tá? Que ele vai levar um tempo que é proporcional à distância que você tem entre o transdutor e o meio 1, essa distância D1. Tá? Então, se você olhar no osciloscópio, você vai ver um eco, tá? E o eco tem mais ou menos essa cara aí desse sinal aqui de senoidal, tá? Ele tem esse formato aí, senoidal meio que crescente e depois decrescente, tá? E esse eco ele vai ter um tempo que é proporcional a essa distância aqui, né? A mesma coisa, o outro eco que você vai ter aqui entre o meio 2 e o meio 3, também ele vai acontecer num tempo que vai ser proporcional a essa distância do meio 2, entre o meio 3 e o meio 1. Tá? E só vai depender, né, essa distância aqui só vai depender de qual é a velocidade do som nesse meio. Né? Então, lembrando que aqui, né, você vai ter, por exemplo, um meio aqui vai ter uma deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, acho que não está dando certo, mas você vai ter aqui uma velocidade do som, por exemplo, C2, tá? E aqui uma velocidade do som C1, tá? Então lembra que aqui, por exemplo, o som ele vai se deslocar, né? Vai fazer aqui e vai voltar, então ele vai se deslocar sempre duas vezes o D1, né? Então se você souber a velocidade do som, né? Então, e souber o tempo, tá? Você divide aí a velocidade do som divididos pelo tempo, você vai ter a distância D1. Tá? A gente vai ver melhor no próximo slide. Bom, então como é que a gente pode determinar os tempos, tá? E a intensidade dos ecos num experimento dessa forma aqui, ó. A gente tem um transdutor de ultrassom, né, emitindo no meio de glicerina, uma solução de glicerina, que depois tem uma solução de óleo e por fim ar, né? Cada um com as velocidades do som aqui definidas, 1900, 1700 e 330, vai reduzindo, né? E a impedância também acústica vai reduzindo de 2.4 a 1.5 até 0,000428,6, tá? Então a ideia é a gente observar qual vai ser
a intensidade dos ecos, tem uma ideia relativa da intensidade e o tempo, né, que eles devem acontecer se a gente estiver observando o sinal desse transdutor de ultrassom aí, por exemplo, num osciloscópio. Tá? Então eu vou admitir que o meu sinal transmitido ele tem 100% aí de intensidade, ou seja, eu estou desconsiderando, né, que vai ter um eco aqui entre o transdutor de ultrassom e a glicerina, tá? Estou pensando só aqui no sinal que eu emiti, né, na glicerina, que tem intensidade aí de 100%, tá? Ou 1, tanto faz, né? Então como é que eu faço para obter aqui a intensidade que vai retornar do eco do transdutor, né? Então eu sei que eu vou estar emitindo esse sinal, né, que ele tem uma intensidade que a gente vai chamar relativamente de 100%, e ele vai emitir normalmente até chegar na interface com o óleo. Aí na interface com o óleo, parte vai ser refletida de volta ao transdutor, parte será transmitida para o óleo. Quanto que vai ser? Depende das impedâncias de cada um, né, da glicerina e do óleo. Lembra lá da equação, né, do índice de reflexão R, tá? Ele é a relação entre Z2 menos Z1, ou seja, a impedância do óleo menos a da glicerina, divididos pela soma das duas, tá? Elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é uma incidência normal, ou seja, com ângulo zero, então não tem aqueles senos, cosseno, etc, tá? E aí, se você calcular aqui, você vai ver que em torno de 0,052 ou 5,2% vai ser refletido de volta para o transdutor. Tá? Então, 5,2 aí, bem pouco da onda retorna, mas vai retornar. Isso você vai observar um eco, né, um sinal aqui no teu transdutor de ultrassom, né? Lembrando que nesse momento aí, né, depois que você transmitiu o transdutor de ultrassom, ele está funcionando como um sensor, está ouvindo tudo que estiver chegando para ele, tá? Então, e quanto tempo, né, vai levar para chegar a esse eco, né, de 5% aí, né? Vai depender aqui da distância D1, né, ou seja, ele tem que ir até 1 centímetro e voltar, retornar mais 1 centímetro, então se desloca por 2 centímetros, tá? E depende da velocidade do som na glicerina, tá? Então, se eu pegar aqui o tempo que vai levar, vai ser 2 vezes essa distância divididos pela velocidade do som aqui na glicerina, né? Então, aí eu vou ter qual vai ser o tempo, né? Ou seja, 10,5 microsegundos vai levar para observar esse eco de 5% aí de intensidade em relação ao que eu transmiti, tá? Então, aqui eu consigo achar qual que é o eco dessa interface, né? E veja que interessante é que o tempo que esse eco ocorre, ele está relacionado à velocidade do som, né? Então, se eu não soubesse a velocidade do som, se eu não soubesse que é glicerina aqui, mas eu tenho a medição do tempo desse eco, tá? Eu conseguiria observar, ou melhor, obter a velocidade do som, né? Fazendo o quê? 2 vezes D1 divididos por 10,5 micro, tá? Então, eu conseguiria obter a velocidade do som do material sem saber que material que ele é, né? Outra coisa também interessante é que pela intensidade do eco, né, se eu não soubesse qual que é o material, novamente, pela intensidade do eco, tá, eu conseguiria, sabendo, né, que o valor ou sabendo que aqui é óleo, né, da interface 2, eu conseguiria obter a impedância acústica desse material aqui do meio 1, tá, só pela intensidade do eco, né, que foi refletido. Tá? Então isso aqui é interessante, porque o transdutor de ultrassom muitas vezes é utilizado para caracterizar materiais. Eu quero saber que material que é esse. Tá? Eu consigo caracterizar esse material pelas propriedades acústicas, né? A velocidade do som e a impedância acústica. Tá? Lembrando que a impedância acústica ela vai te dar a densidade. Né? Lembra que Z é igual a ρ vezes C. Né? Então, se você souber a impedância acústica e souber a velocidade do som, você consegue achar a densidade do material. Então, é um método que você pode utilizar para obter a densidade de um certo meio, tá? Ou de um material. Ok? Mas continuando aqui, parte do nosso sinal vai ser transmitido, né? Quanto que vai ser? 100% menos 5,2, né? Vai dar em 94
0,8, né, por cento do sinal da vibração passa e vai trafegar pelo óleo até que ela chega na interface com o ar. E aí novamente vai ter uma reflexão e uma transmissão, né? Então vamos calcular qual que vai ser essa reflexão. Então o R do óleo com o ar é 0,0004286 menos 1,51. Tá? Isso aqui vai dar uma reflexão de quase que 100%. Tá? Por que que isso ocorre? Porque a impedância acústica do ar é muito, mas muito diferente da impedância do óleo. Na verdade, ela é muito diferente da impedância de vários outros materiais, principalmente líquidos e sólidos. Tá? A gente diz que quando um ultrassom, um som está sendo emitido, tá, num meio líquido ou sólido, o ar funciona quase que como um espelho, né? Fazendo aí uma analogia com a luz, tá? Ele reflete praticamente todo o som que é emitido, tá? Então o ar funciona como um espelho que praticamente, então se a gente calcular aqui, ó, a intensidade que vai ser refletida vai ser o que? Os 94,8 vezes o R do óleo ar, que é 99,9, né? 0,999, tá? Isso aqui vai dar 94,7, né? Ou seja, praticamente tudo retorna, tá? Só 0,1% passou para o ar, né? E aí 94,7 retorna aqui. E aí o que vai acontecer? Novamente eu vou ter uma interface entre glicerina e óleo. E aí parte vai ser refletido e parte vai ser transmitido, tá? Nós vamos só aqui queremos saber qual que é o quanto vai ser transmitido aqui para a glicerina, tá? Então vai ser 94,7, tá? Que é a intensidade que eu tinha no óleo, vezes aí o quanto é transmitido para a glicerina. Quanto que é? É 1 menos o R da glicerina óleo, né? Que vai ser o mesmo valor, ou seja, 0,052. Tá? Então aqui vai ser 94,8, né? Vezes, ou seja, 0,948 vezes 0,947. Isso aqui vai dar 89,8% ou 0,898, tá? Então 89,8% é transmitido do óleo para a glicerina e aí vai me gerar aqui no transdutor um eco, tá? Que vai ser um eco bem mais forte do que esse aqui, né? Que vai ter 89%, vai ser quase igual ao eco transmitido, né? E em quanto tempo vai levar para isso acontecer, tá? Aqui, ó, veja que esse sinal, em relação ao sinal transmitido, tá? Ele tem que se propagar aqui num centímetro, ou seja, na glicerina, se propagar no óleo, depois ele retorna pelo óleo e retorna pela glicerina. Então ele se desloca 2 vezes pela glicerina e 2 vezes pelo óleo, tá? Então o tempo que ele leva aqui na glicerina é o mesmo aqui dos 10,5 microsegundos, tá? Então eu só preciso achar o tempo que ele leva aqui no óleo, né? Então, se eu pegar aqui o tempo no óleo, vai ser 2 vezes a distância de 0,8, 2d2, divididos pela velocidade do som no óleo. Isso aqui vai dar 9,2 microsegundos. Tá? Então, ele leva 9,2 microsegundos aqui, tá? E aqui ele leva metade de 10,5 e metade de 10,5, ou seja, o tempo que vai levar, né, vai ser 10,5 aí mais 19,2, né? Então aqui, ó, ele vai estar, né, exatamente em 19,7, né? Aqui tá errado, pessoal. Aqui não é 19,7, tá? Microsegundos, tá? Aqui, ou seja, 10,5 mais 9,2 micro, né? Então ele vai estar 19,7 microsegundos. E em relação ao eco que ocorreu na interface glicerina óleo, ele vai estar aqui a 9,2 microsegundos de espaçamento, ok? Porque é só o tempo que ele leva para se deslocar dentro do óleo, ok? Aí é claro, vai ter mais ecos aqui, né? Se eu quiser pensar aqui, porque parte aqui foi refletida na interface óleo, né? Então vai ter uma reflexão, aqui vai ter que vai bater no ar novamente, vai ter um terceiro eco aqui, né? Pode ter, né? A gente está analisando só o primeiro e segundo ecos aqui que podem acontecer nesse experimento aqui, tá? Mas você pode imaginar que vai ter mais um eco aqui refletindo, batendo aqui no ar, daí, né, e retornando para o ultrassom, então você teria mais um eco aqui e assim por diante, né? É claro que vai chegar uma hora que os ecos têm
intensidade tão pequenas que não vale a pena você ficar analisando, ok? Bom, e por que a gente estava estudando tanto essa parte ali de ecos, né, da distância dos ecos e a intensidade deles, tá? Porque para você formar essas imagens lá de biomédica que a gente vê tanto, né, de ultrassom, de exames, né, de ultrassom fetal para ver os fetos das crianças, né, isso aí utiliza muito esse conceito que a gente viu para formar as imagens, né? Então a gente tem aqui, né, por exemplo, os transdutores de ultrassom médico são extremamente avançados, né? Eles não são um transdutor só, ele é uma matriz de transdutores, tá? Então se você pega a cabeça aqui desse transdutor ou dessa sonda que a gente chama, para ser melhor, né? Se referenciar melhor, ela tem ali, se você olhar, muitas vezes 128 transdutores de ultrassom muito pequenininhos, tá? Um do lado do outro, e às vezes tem duas linhas de 128, tem 256, né? Transdutores de ultrassom. Então, quando você vê aqui essa imagem, por exemplo, essa aqui do meio, né? Na verdade, cada linha dessa imagem aqui, ela é um sinal de um transdutor de ultrassom. E aí, quando ela, por exemplo, encontra, né, por exemplo, aqui esses círculos aqui mais escuros, né, eles são algum tecido que ele mudou a propriedade, a impedância acústica dele está diferente, tá? Então, aí ocorreu um eco aqui, né? Voltou um eco para o teu transdutor de ultrassom. E aí você, fazendo, né, achando, cada um deles acha um eco e vai formando, né, essa figura aqui, né? Vai formando esse círculo, tá? E aí você vai montando essa imagem. Então, cada um deles é uma linha, né? Que vai formando uma imagem e cada item que você, né, veja que aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar aqui bem no cantinho, ele vai, bate aqui nessa estrutura aqui que está escura, tá? Que é um tecido que deve ter uma impedância acústica diferente, volta um eco para ele, continua a ir, né? O trafegar o ultrassom. Aí quando ele sai dessa estrutura enegrecida aqui e ela entra de novo no tecido normal, volta mais um eco novamente, então ele tem de novo a caracterização da onde termina essa estrutura enegrecida, né? E assim ele vai continuando. Então toda essa imagem vai sendo formada por uma centena aí de transdutores de ultrassom, né? Que na verdade nada mais é que aqueles ecos, né? Você pegar aqueles ecos e transformar em pontos escuros ou claros aqui na imagem, né? E você consegue fazer isso de maneira tão boa que você consegue, por exemplo, visualizar lá um feto, né, dentro da barriga da mãe, inclusive ele se mexendo, ele se mexe e você consegue observar, né? Normalmente aqui o que está escuro aqui, ó, deve ser o líquido, né, da placenta, e aonde está mais claro é onde tem ecos mais fortes, né? Então está recebendo ecos mais fortes. Então você consegue observar, né, até o movimento do feto dentro da barriga da mãe, né? Então veja o quanto que uma técnica simples que vocês viram ali no slide anterior, ela propicia algo assim, uma imagem interna, né, uma qualidade razoável, né, se a gente pode observar aqui, né? E essa aplicação Pulso Eco, ela também não é só para a parte de biomédica, né? A gente pode utilizar ela em aplicações industriais, né? E a gente utiliza para fazer também algum tipo de imagem, né? De tubulações ou vamos dizer assim, de containers, né? Ou cubas que você queira ver o que tem lá dentro, né? Se tem bolhas de gás. Então, qualquer modificação na densidade do material, né, você consegue perceber com o ultrassom. Né? É claro que tem que ter, principalmente a impedância acústica, que tem que ser muito diferente. Então, aqui está mostrando uma seção de uma tubulação em que eu tenho uma água, né, passando por ela, só que de vez em quando passam bolhas, né, de ar aqui, né? E aí lembre que o ar para o ultrassom, quando você está trafegando num líquido, por exemplo, ele é um espelho, então vai refletir praticamente tudo. Então é muito fácil de detectar ar, né, na água, né, com o ultrassom.
Então aqui, por exemplo, você vai mandar um sinal, um pulso aqui de som, e ele vai rapidamente voltar, porque o tempo aqui, né, o trânsito que ele vai ter vai ser pequeno, porque ele vai ser refletido todo pela bolha de gás. Né? Aqui não, ele vai até o final da tubulação, aí ele encontra uma tubulação metálica aqui, né? Aí o metal tem uma impedância acústica muito maior que a água, então vai refletir quase tudo e aí retorna para o teu transdutor de ultrassom. Então você consegue aí detectar bolhas de gás, né? É bastante interessante para aplicações industriais, né? Que muitas vezes bolha de gás não é interessante ter, ou quando elas se formam, se juntam e formam uma bolha muito grande na tubulação, pode causar danos às máquinas, né? Às bombas. Então é bem interessante essa detecção, né? E o pessoal também faz, da mesma forma como faz lá no corpo humano, você pode usar vários sensores de ultrassom e fazer uma imagem, né, do que está passando aqui na tubulação, se está passando líquido, gás e outros tipos de substância, materiais sólidos, né? Você consegue colocando uma dezena, centenas de sensores de ultrassom espalhados pela tubulação, tá? O mesmo princípio lá da biomédica, né? Outra maneira de você aplicar ultrassom, já agora uma técnica totalmente diferente daquela de pulso eco, de tempo de trânsito, é a medição de vazão pelo tempo que a onda de ultrassom demora para chegar no sensor oposto. Tá? Ela funciona da seguinte forma: imagine que aqui eu tenho uma tubulação em que tem um líquido aqui se movendo com essa velocidade V, né? A velocidade média do líquido, né? Lembra que o líquido, ele, dependendo de onde você pegar aqui na aqui mais próximo da tubulação, ele vai ter velocidade menor, no meio vai ter velocidade maior, então ele tem uma velocidade média que ele está se deslocando, né? E aí você posiciona o sensor de o transdutor de ultrassom, tem que ser sempre 2 aqui, né? Angulado com a tubulação, né? Aqui, por exemplo, está com esse ângulo θ, né? Normalmente é uns 30, 45 graus, né? Aí o que vai acontecer? Você dispara o som aqui, né? E manda um pulso de ultrassom. Esse som ele vai se tiver parado, vamos imaginar parado, né? Não está fluindo água. Então o pulso de som vai se mover dentro da água aqui, né? Vamos imaginar que é água e vai chegar até o sensor 2, né? O tempo que ele leva para chegar vai ser o que? A distância que tem entre os dois sensores, tá? Divididos aí pela velocidade do som, né? Na água, por exemplo, se for 1500, né? Você vai ter uma distância aqui, sei lá, se a distância for 1.5 aí, né? 1500, 1.5 metros, vamos pensar assim, né? 1.5 metros divididos por 1500 metros por segundo, você vai ter um tempo aí de 1 milissegundo para o pulso se deslocar, né? Tá? Então ele se desloca leva 1 milissegundo para chegar no sensor 2. O problema é que quando você, né, ou melhor, a solução, né, para você utilizar a medição de vazão é que quando você aumenta a velocidade do líquido, tá, esse pulso de ultrassom ele vai se mover junto com o líquido. E aí, se eu estou disparando aqui do 1 para o 2, tá, ele vai chegar, o pulso de ultrassom vai chegar mais rápido no sensor 2 porque o líquido vai estar carregando ele, né? O líquido está se movimentando de forma a colaborar para que o som chegue mais rápido no sensor 2. Tá? E aí esse tempo que você vai ter entre o pulso ser enviado até ele chegar, ele vai ser menor. Tá? E ele vai ser tão menor quanto maior seja a velocidade do líquido, ou maior seja a vazão desse líquido. Então daí você consegue medir a vazão, tá? Pelo tempo que leva de um pulso de ultrassom chegar para um outro sensor. E isso funciona desde que esse ângulo aqui, né, não seja 90 graus, seja menor do que 90 graus, por razões óbvias, né? Se os sensores estiverem alinhados 90 graus, ele não vai ter nenhuma ação do líquido ali para adiantar o pulso para chegar no sensor 2, né? Para fazer com que ele chegue mais rápido, tá? Então ele tem que ter um θ aí menor de 90 graus, ok? Então isso aqui é um princípio de medição que usa vários medidores de vazão aí, industriais atuais, né? Usam esse princípio. E a gente vai dar uma olhadinha melhor nele aqui num vídeo, tá? Que acho que vai esclarecer ainda mais como ele funciona.
Então vamos ver aqui nesse vídeo como é que funciona esse sensor aqui de Inside vazão, the ultrasonic né, flow que eu meter, passei para pairs vocês, of né? Então sensors aqui are fitted across a from gente each tem other in the measuring tube. 4 transdutores de ultrassom. Each sensor Todos eles can estão instalados alternately transmit angulados and em relação receive à an tubulação. ultrasonic E aí quando o signal. líquido está parado, você manda um Simultaneously, pulso, the transit e ele times se of these desloca de um signals para o are outro da measured. maneira como está mostrando The ultrasonic signals are no vídeo, generated né? with piezoelectric Então está crystals mostrando aí o applying som a se voltage. deslocando, né? O líquido está Conversely, parado, a ele se desloca na piezoelectric velocidade do crystal som creates a voltage que when tem an o líquido, né? ultrasonic signal impacts the sensor. By increasing the number of sensor pairs, Ok, ó. it's possible to E accurately agora ele vai detect botar o and líquido para mathematically correr aí, compensate né? for Para flow fluir profile pela tubulação distortions para a gente ver o over que the vai entire acontecer, né? pipe cross-section. When there is no flow, the signal transit Depois vocês times are podem the dar uma olhada same, nesse vídeo aí upstream and downstream. no Once the link, fluid tá? starts to Ó, agora flow o in the ritmo, measuring ó, tube, veja the como aqui ultrasonic está mais signals are lento, né? O que está accelerated in the contra o direction líquido of the demora flow mais and e aquele decelerated que against the dispara a flow. favor do As a líquido chega result, mais the rápido, ultrasonic né? signals now have Então, different transit aí você times, tem, less né, time in the diferentes direction of aí. É flow claro que ele and more coloca time 4 against sensores the aqui, flow. tá? Porque a Therefore, the velocidade que vai ter differential aqui nos de transit cima vai time ser measured by menor, the vai ser menor do sensors que a is velocidade que vão estar directly nos transdutores de proportional to the baixo, flow tá? velocity in the Então aí você pipe. consegue inclusive ver mais ou Together with menos the qual que é a known velocidade mais tube próxima cross-section, the actual flow do metal da volume can then tubulação e be mais calculated. próxima do meio, né, da tubulação, The né? greater the flow Aí você velocity, consegue the inferir a greater the vazão, measured time difference between the two ok? ultrasonic Então signals. fica bem, nesse vídeo fica bem, bem For interessante que dá para ver ultrasonic bem como flow é que measurement, funciona essa the sensors medição do aí de not vazão, né? necessarily have to E aí be eles fitted into the encapsulam pipe esse wall. sensor tudo por fora, With a como está aí, clamp-on né? system, Você for encapsula example, por fora da the tubulação. sensors are E a fastened grande directly vantagem, onto né, the de você outside of the encapsular pipe. por fora é que você não precisa They abrir can a be tubulação, retrofitted at você any time without pode instalar interrupting uma the tubulação process. pré-existente, então With clamp-on o pessoal sensors, gosta bastante, the né? Aqui ele está ultrasonic mostrando signal uma is outra passed maneira aqui, ó, directly through que o the pipe sensor está wall and angulado aqui, into the ó, fluid. e ele bate The e signal reflete continues na through própria the fluid, parede is do reflected tubo, on the né? opposite Então aí pipe você não wall, and then precisa measured by colocar the second sensor. In this example, with a two traverse installation, voltado para o the outro, né? clamp-on design Alinhado is com o outro. unique Agora ele because vai flow alinhar rates um can ao be outro measured ali, in very large tá? pipes, up to Vai 4 fazer a meters in mesma diameter. ideia, This tá? possibility Então são increases várias the formas de areas of application, aplicação da for mesma example, in the técnica, né? water and hydroelectric Ok, industries. pessoal, vou passar aqui para frente. Outra forma da gente medir a vazão é através da técnica Doppler, né? Que a técnica Doppler é aquele efeito que você emite, né, uma onda e ela retorna para você com uma frequência diferente da original, da transmitida. E essa frequência que retorna para você, ela está diretamente relacionada à velocidade do teu alvo, né? Do que você tá, do que refletiu a tua onda, né? Então aqui tá mostrando um exemplo, né, em que você tem várias bolhas de ar. Lembra que o ar no líquido ele funciona como um espelho, então ele gera ecos, né? Ele gera ondas para retornar para você, vamos dizer assim, com bastante amplitude, né? Ecos bem fáceis de ser percebidos, né? Então se você emite uma onda de ultrassom contínua aqui, tá? E você tem aqui, por exemplo, essas bolhas de gás aqui se deslocando aqui, né, da direita para a esquerda, né, se deslocando daqui, né, para cá, né, o que vai acontecer? Elas vão refletir essa onda aqui de mecânica, né, de som, de ultrassom, só que como elas estão se movimentando na direção do transdutor, elas vão refletir com uma frequência mais baixa, porque na hora que ela empurra, por exemplo, que a onda ela empurra e puxa o ar, né? Na hora que ela está fazendo esse movimento aqui, ela também está se deslocando para frente. Então, ela acaba fazendo essa onda, esse movimento empurrar e puxar, com uma frequência mais alta, né? Por causa do movimento relativo em relação ao transdutor. E aí você tem uma frequência, tá, mais alta sendo recebida no transdutor, né? E isso tem aplicações desde a parte médica, né? O pessoal vê lá a velocidade do sangue, né, do que está escoando no corpo humano, né? As células do sangue, as hemácias, elas têm uma diferença de impedância acústica razoável, de forma a você ter um eco, né,
e aí você consegue verificar qual que é a velocidade do sangue, né? Você manda um ultrassom contínuo e elas retornam aí, esse tem uma ideia de como que está o fluxo sanguíneo da pessoa, né? E tem aplicações industriais, né? Essa é a medição Doppler que a gente usa um tom contínuo de ultrassom, tá? Mas você pode usar também um tom pulsado, que é o que o pessoal utiliza mais atualmente, que a gente vai ver no próximo slide. Tá? O método Doppler aí pulsado, ele funciona da seguinte maneira, né? Vamos imaginar aqui um exemplo industrial que eu tenho aqui uma seção de uma tubulação, um transdutor de ultrassom aqui instalado com um ângulo aqui de 5 graus, né? Aqui é 5 graus, aqui é 85, tanto faz, né? Onde você quiser imaginar, tá? E eu tenho uma bolha de gás passando, tá? Então, se eu emitir algum som ou ultrassom, aqui, uma onda aqui, ela vai ser refletida por essa bolha. E essa bolha está se deslocando no sentido dessa seta aqui, né? E essa bolha, ela tem veja que tem uma velocidade do escoamento, mas existe uma componente da velocidade desse escoamento em relação ao transdutor, tá? Então já vamos chegar aí. Então a gente emite o som e ele retorna para nós, tá? Então vamos dizer que estava a 22 milímetros de distância, que eu emiti o som, tá? E eu recebi esse eco e calculei ele como a 22 milímetros, onde a bolha estava, tá? E ela me deu esse eco aqui de resposta, tá? Aí eu novamente disparo o meu ultrassom, tá? Só que no outro tempo, né? E aí a bolha já vai ter andado um pouquinho mais, tá? E aí eu vou observar um outro eco, só que numa distância um pouco maior, tá? Porque a bolha se deslocou porque ela está sendo carregada aqui pelo fluxo, pela vazão aqui da minha tubulação, tá? E aí como que eu faço aqui para calcular essa velocidade aqui, né, do líquido, né, pela velocidade da bolha, né? Então eu faço o seguinte: se entre um disparo e outro eu tive 50 milissegundos, tá? Então entre o 22 e o 23 eu guardei 50 milissegundos. Então esse foi o tempo que ela andou aqui 1 milímetro, né? Tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, a velocidade que a bolha VR, que é a velocidade da bolha em relação ao transdutor, ela é 23, tá? Menos 22, que é o deslocamento, divididos pelos 50 milissegundos. Então ela tem uma velocidade de 0,02 metros por segundo, tá? Isso em relação ao transdutor, ela está se afastando do transdutor com essa velocidade, tá? Mas se eu quero saber a velocidade do líquido, o que eu faço? Bom, aqui eu tenho 5 graus, aqui o transdutor está montado dessa forma, né? Então aqui, ó, esse ângulo de 5 graus, ele aparece aqui, tá? Então aqui, ó, o transdutor mediu essa componente VR, tá? Que é a componente de velocidade em relação a ele aqui, né? E a velocidade do líquido é essa componente V. Então aqui eu tenho 85, 5 e aqui eu tenho 90 graus. Então aqui eu posso usar uma relação trigonométrica para descobrir qual que é a velocidade V, que é a componente de velocidade no sentido do escoamento, que é o que eu quero medir, né? Então aí seno de 5 graus vai ser o quê? VR, né? Divididos por V, né? Então aqui eu vou ter que a tensão V vai ser VR dividido por seno de 5 graus. E aí eu vou encontrar uma velocidade de 0,23 metros por segundo, bem maior, tá? Porque o líquido está se movendo bem mais rápido, ok? Então o método Doppler ele funciona dessa forma, tá? Agora, alguns detalhes importantes. Você conseguir medir essa 1 milímetro de diferença entre uma onda e outra, tá? Não é nada simples, tá? Você precisa usar alguns métodos aí de processamento digital de sinais bastante apurados para você conseguir observar essa diferença aqui, tá? Na prática. Outra coisa também é importante, né? É que esse tipo de aplicação aqui também ele é feito tanto para a parte médica, para a parte industrial, e você consegue, como você tem essa distância aqui, né, que está a bolha, você consegue achar a velocidade nesse ponto aqui. Se você tivesse uma segunda bolha, por exemplo, tá? Você poderia achar a velocidade dessa segunda bolha. Você teria um outro eco aqui, tá?
Então você consegue, se você colocar várias bolhas aqui nesse escoamento, ou tiver vários elementos que refletem o ultrassom, você consegue achar a velocidade em vários pontos do escoamento. Tá? Então você consegue, e a gente sabe, né, lá de mecânica né, que a velocidade do escoamento num tubo, ela é diferente perto das paredes do que no meio. Tá? Então se você colocar várias bolhas, você consegue achar qual que é o perfil espacial da velocidade nesse tubo. Tá? A mesma coisa lá numa artéria, né, no corpo humano, você consegue ver como que a velocidade varia, né, na artéria, que às vezes você pode encontrar alguma doença por esse perfil, né, ou a forma como a velocidade varia ao longo da seção aí do capilar que ela está correndo. Né? Então essa é uma vantagem em relação àquele Doppler que é contínuo, que aquele lá você só sabe a velocidade média que está correndo o líquido. Você não consegue achar um perfil espacial da velocidade que está sendo propagando num líquido. Como que funciona os circuitos de condicionamento de transdutores ultrassônicos? Bom, tem várias formas de você utilizar o sensor de ultrassom, né? Eu coloquei aqui duas mais simples, vamos dizer assim, as formas mais básicas, né? Que é o método de transmissão e atenuação, que é aquele método que a gente coloca um transdutor emitindo e outro recebendo, né? E em geral você tem um circuito de excitação que vai gerar tensões, né? Lembra que o transdutor de ultrassom ele opera na frequência de 20 kHz ou mais, então você vai ter que usar um circuito que ele gera uma onda, uma tensão alternada, né, de alta frequência, né, de frequências acima de kHz, né? E aqui você vai ter um transdutor receptor e normalmente a gente tem um amplificador diferencial aqui de baixo ruído, né? Aqui o transdutor receptor normalmente tem uma impedância razoavelmente alta, né? Mas uma característica que você tem que ter aqui na recepção é que o transdutor receptor ele não tem potência, ou seja, se você tiver uma resistência baixa aqui no teu amplificador, tá? Você vai diminuir muito a tensão dos ecos, né? Então você tem que ter uma resistência bem alta no teu amplificador, tá? E tem que ter baixo ruído também, porque ele vai captar outras coisas aqui, tá? Além do ultrassom, infelizmente. E aí para você ter um sinal na saída aqui dos ecos bem com alta qualidade, né? E no método pulso-eco a gente só tem normalmente um transdutor, né? Ele mesmo manda e ele recebe os sinais, né, de som, de ultrassom. Então, normalmente você tem um circuito de excitação, como tem aqui em cima, né? Mas o próprio transdutor também ele pode ser ligado num amplificador diferencial de baixo ruído, só que não dá para ligar direto. Você tem que colocar um circuito limitador, tá? Por quê? Porque esse circuito de excitação pode excitar aqui com tensões de 10, 20, 100 volts, né? Muitas vezes o transdutor de ultrassom precisa de tensões muito altas para gerar potências de ultrassom razoáveis, né? Então você precisa colocar tensões elevadas. E aí se você, no teu amplificador diferencial aqui, se você ficar recebendo uma tensão de 100 volts na entrada do amplificador, você vai queimar ele, tá? Então você vai precisar colocar um circuito limitador, tá? Para que esse circuito ele transforme aqueles 100 volts, quando ele está sendo excitado, numa tensão que seja razoável, né? O suficiente para não queimar o teu amplificador diferencial de baixo ruído, tá? Então, tem algumas implementações, eles fazem o seguinte, eles usam uma chave analógica que desconecta o amplificador diferencial no momento em que você está excitando o teu transdutor. Também dá para fazer isso, tá? Mas, muitas vezes, a chave analógica, se você ficar disparando em alta velocidade aqui, o teu transdutor, a chave analógica muitas vezes não consegue responder em altas velocidades, algumas das mais aí, convencionais, tá? Aqui só a animaçãozinha aqui dos pulsos, tá? Bom, mas para eu poder fazer a parte do circuito de excitação, eu preciso entender do circuito equivalente do cristal PZT, do cristal de ultrassom, né? E o circuito equivalente dele é esse circuito todo que está aqui, tá? Tem um capacitor, tem uma resistência, tem indutor, tem outro capacitor, tem outro resistor, tá?
Mas assim, o que a gente pode ter aqui que a gente vai observar, né? Esse aqui é um circuito equivalente elétrico do teu cristal, né? Que é um elemento mecânico, né? É um elemento mecânico que responde à eletricidade, né? E ele, se a gente observar aqui, ó, aqui eu tenho um circuito RLC, ó, tá? Série, né? É um capacitor L1 e o R1 e o RL. Então eu vou ter uma ressonância série, tá? A ressonância série, ou seja, o que quer dizer a ressonância série? Quer dizer que vai ter uma frequência em que esse capacitor e esse indutor, os dois se anulam. E aí só tenho essa resistência R1 e RL, né? E eu tenho também uma outra ressonância que é paralelo entre esse capacitor e esse indutor, tá? Em que os dois vão se anular. E aí eu vou ter só esse RO aqui, esse C1, o R1 e o RL, tá? Então, por isso aqui a gente tem esses dois gráficos, tá? E as frequências não são exatamente as mesmas. Então, aqui o Z é a frequência aqui de ressonância série e o Y aqui é a ressonância que eu tenho paralelo, né? Então, aqui no caso aqui no paralelo, quando você tem no máximo aqui você vai ter impedância infinita, né? E no Z você vai ter impedância zero, né? Bom, mas o importante aqui é o seguinte, tá? A gente utilizar um modelo mais simplificado ainda, que é o modelo de Butterworth ou Van Dyke, o BVD, né? Que a gente chama, né? Em geral. E o modelo BVD, ele simplifica um pouco aquilo ali nesse modelo aqui, que tem um capacitor, tá? O RM, o CM e o LM, né? O RM é quase que a resistência do ar ou para você empurrar, né? Ou do meio, né? Que você estiver colocando o teu ultrassom, tá? E normalmente esse CM e esse LM é que quando você está na ressonância, tá? Série, esses dois, indutor e capacitor, vão se eliminar, tá? Então você vai ter esse circuito aqui equivalente na frequência de emissão do teu transdutor. E aí esse circuito equivalente aqui, ele não é muito legal para nós, porque se você tentar excitar ele com uma tensão alternada, né? Lembra que o transdutor sempre é uma tensão que muda no tempo, tá? Eu vou ter aqui a resistência Rm é que efetivamente produz, né? Ou seja, a corrente que entra nela é que efetivamente produz movimento no teu cristal, ou seja, que faz a compressão e a distensão do cristal. Então, se você colocar toda a corrente, né, no Rm, você vai ter distensão e tensão máxima, né, no teu cristal, ou seja, ele vai vibrar pra caramba, né? E o CP ele é um problema, porque se a corrente for para capacitância, tá? Ele não vai te gerar nada de onda ultrassônica. Então, para nós, ele não é bom, né? O ideal é que a gente elimine essa capacitância, né? Então, a gente vai entender como que a gente pode eliminar aqui no próximo slide, né? Então, como que a gente pode compensar essa capacitância aqui C0, né? Ou a gente também chama de CP, né? Tá? A gente pode fazer o seguinte, ó, se eu colocar uma indutância aqui, tá, em paralelo com o meu transdutor, eu crio um circuito aqui ressonante que, se eu configurar para que esse L tenha uma indutância de maneira que na frequência que eu estou trabalhando com o meu transdutor, o L e o C se cancelem, tá? Aí o que vai acontecer? Eu não vou ter mais eles, né? Lembra que aqui a frequência de ressonância é 1 sobre 2π raiz de L1 C0, né? Então aqui na frequência, vamos dizer que o transdutor seja de 40 kHz, né? Se ele for de 40 kHz e o C0 for 2 nanofarads, você vai encontrar o valor do L que você tem que colocar em paralelo com o teu transdutor, tá? E aí nessa frequência o que vai acontecer? O JXL vai cancelar o o menos JXC, tá? E aí é como se não tivesse esses dois componentes, ó. E aí eu só vou ter o resistor R0 ou RM, né, que é a representação aí do movimento do cristal. Então, quando eu faço a compensação, eu consigo mandar toda a potência, tá, da minha fonte de excitação para o meu cristal, causando o máximo de distensão, de tensão, compressão, para que a vibração seja mais forte possível. Então aqui está mostrando um circuito de excitação, né?
em que a gente fez justamente isso. Eu coloquei o transdutor de ultrassom aqui, né, em paralelo com o cristal, desculpe, com uma indutora L1, né, em que eu vou calcular esse L1 aqui para que ele cancele essa capacitância do meu sensor de ultrassom, né? E aí, para fazer pulsar o meu sensor de ultrassom, eu uso um transistor operando no corte de saturação, tá? Então, transistor aí normal, bipolar mesmo, né? Eu faço aqui, ele trabalha no corte de saturação, e aí com uma tensão aqui, por exemplo, um gerador de funções, um Arduino, eu gero aqui a tensão chaveada, tá? Que eu quero, por exemplo, se for 40 kHz o meu sensor, ela vai ser uma tensão aqui de 40 kHz, né? Por exemplo, uns 5 volts aqui mais ou menos, né? E aqui eu posso inclusive colocar um BCC maior, né? Às vezes 20, 30 volts, para eu fazer chavear esse meu transdutor de ultrassom numa frequência numa tensão mais alta e assim emitir, né, ondas mais fortes, né? Com pressão mais forte, né? E normalmente a gente coloca aqui um diodo, quando está operando em velocidades mais rápidas, você coloca um diodo para descarregar mais rápido a junção base emissora aqui do teu transistor quando vem em negativo, tá? E aqui esse R2 aqui você projeta baseado no RM, né? Em geral ele é umas 10 vezes o valor do RM ou um pouco menor, né? Depende da velocidade que você quer, né? Então aí você tem que saber qual que é a resistência que você tem no teu transdutor de ultrassom, tá? Para projetar esse R2. Se você não sabe, você vai ter que fazer meio que empiricamente testando, né? Mas muita gente utiliza uma excitação que é por transformador, tá? Que é bem mais interessante do que usar aquele indutor ali, tá? Porque naquele indutor que a gente viu no slide anterior, em geral, para transdutores, vamos dizer assim, de baixa frequência, vai te resultar num indutor de alto valor de nhenhes, né, de indutância. Isso vai fazer com que ele, vamos dizer assim, ele vai acabar emitindo muito radiofrequência, né? Você vai ter que tomar alguns outros cuidados também no circuito que a gente não falou ali antes, tá? Por isso a gente acaba utilizando uma excitação com esse transformador, que é esse transformadorzinho aqui, tá? Esse aqui é o típico de 40 kHz, que é esse ultrassom que a gente vê aí, né, do Arduino, que vocês veem, né? Ele usa esse transformadorzinho aqui, tá? E esse transformador, o bom dele é que é 1 para 10, né? Então ele vai pegar, se você pulsar aqui, se colocar 10 volts no VCC, vai sair 100 volts aqui para o ultrassom, tá? Além disso, aí aqui a exigência que você vai ter de indutância vai ser bem menor. Então, se você precisar de uma indutância aqui de henries aqui para o ultrassom, para cancelar, aqui vai ser uma indutância de milihenries, tá? Um microhenries, que vai ser muito mais fácil de chavear com o teu transistor, tá? E além disso, esse indutor você consegue aqui, ó, com uma chave de fenda, você consegue sintonizar ele para que ele cancele bem certinho a capacitância interna do teu sensor de ultrassom, tá? Então ele é ainda mais interessante ainda por causa disso, ainda tem esse ajuste de indutância no lado direito aqui dele, tá? No lado que ele tem mais indutância. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver sobre ultrassom, né? A gente viu aí o circuito de excitação dele, né? O circuito da parte de condicionamento de recepção, ele é mais, vamos dizer assim, simples, né? Então, por isso que eu quis abordar mais o circuito de excitação. A gente viu também algumas aplicações aí um pouco mais por dentro, né, do que acontece fisicamente, né? E viu também como é que a onda de ultrassom se propaga. Mas tem muito mais outras, né, aplicações e técnicas de ultrassom, né? A gente está dando só uma pincelada, só olhando o básico do básico, tá? Mas com isso vocês conseguem já fazer vários tipos de aplicações com sensores ultrassônicos aí e também desenvolver os circuitos para condicionar os sinais deles.